Olá a todos que estão assistindo. Meu nome é Luiz Início, sou aluno de sexto período do curso de Bioquímica da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar o meu trabalho sobre eletrodos e íons seletivos e medidores de pH e íons. Primeiro eu vou discutir sobre duas cotações de dois instrumentos relacionados ao meu tema. Ambas as cotações foram feitas com a empresa Metron. A primeira proposta comercial inclui dois pH-metros, um de bancada e outro portátil. Esse é o modelo 827 que vem com o eletrodo Nitroud. Esse eletrodo apresenta resistência a altas temperaturas, além de possuir alto desempenho para análise de amostras complexas. O pH-metro conta ainda com sistema long life, diafragma fixo, sensor de temperatura acoplado, dentre outras características. Ele ainda possui entrada para eletrodos de pH, redox ou eletrodos íons seletivos, além de possuir outras duas entradas para o eletrodo de referência e para o sensor de temperatura. A proposta ainda cobre o modelo 913, que, além da versatilidade de poder ser utilizado com um pH-metro de mesa ou portátil, ele ainda possui bateria interna recarregável, é à prova d'água, mas possui entrada apenas para eletrodos de pH convencionais. A segunda cotação é do modelo 781, capaz de medir o pH e determinar a concentração de diferentes íons utilizando o eletrodo íon seletivo. Sua calibração é feita com mais de 9 soluções, possui entrada para eletrodo de pH e eletrodo de íon seletivo, saída analógica com faixa programável para todos os modos de medição, controle do agitador, mas não possui menu em português. A proposta comercial contém o peiômetro, eletrodos de referência e eletrodos íons seletivos como fluoreto, cloreto, brometo, cálcio, nitrato, sódio e amônio. Aqui um quadro comparativo entre as duas cotações. E a gente pode observar que existem características que são equiparáveis entre essas duas cotações e algumas desvantagens. Por exemplo, da cotação 1 é que mede pH e somente aceita eletrodos íons seletivos, calibração com até 5 soluções tampão e faixa de medição de potencial de menos 1.200 a mais 1.200 mV. Enquanto a cotação 2 tem algumas desvantagens também, como memória para somente 100 resultados, não possui menu em português, a faixa de medição de pH é de 0 a 14 e possui uma interface bidirecional que conecta ao computador somente via cabo. Assim, a cotação que eu escolheria seria a cotação 1, por causa das pequenas desvantagens da cotação 2 e principalmente pelo fato do preço da cotação 2 ser quase 10 vezes maior do que da cotação 1. Portanto, as desvantagens da cotação 1 poderiam ser contornadas, por exemplo, comprando outros eletrodos íons seletivos com essa diferença entre o preço das duas. Agora eu vou apresentar um artigo sobre eletrodos íons seletivos. Seu título é Eletrodos íons seletivos para determinação de fluoxetina em cápsulas e em fluidos biológicos. Fluoxetina é o nome mais conhecido da molécula de hidrocloreto de N-metil-3-fenil 4-trifluorometil-fenox-propan-1-amino, representado na figura. Sendo abreviado como FXCL, a fluoxetina é uma droga antidepressiva que atua no aumento da neurotransmissão da serotonina, um neurotransmissor que atua na inibição da ira, agressão e humor. Os eletrodos íons seletivos, abreviados como ISES, são transdutores eletroquímicos que respondem de forma seletiva, direta e contínua à atividade do íon livre de interesse em solução. Eles são caracterizados por terem baixo custo, facilidade de fabricação, alta precisão e são relativamente livres de interferência. O tipo mais comum de eletrodo íon seletivo empregado para análise de drogas é o eletrodo de membrana líquida convencional. Esse tipo de membrana se baseia na dissolução do elemento sensor, que é o trocador iônico ou complexante, numa matriz hidrofóbica plastificante de baixa permeabilidade contendo policloreto de vinilo, que é o PVC. A membrana é colocada entre duas fases aquosas, uma contendo a amostra e a outra contendo a solução de referência interna com uma concentração fixa do analito. A diferença do potencial através da membrana é medida entre os dois eletrodos e é uma função da concentração da amostra. O objetivo do artigo é caracterizar os eletrodos íons seletivos de membrana líquida e eletrodos com fio revestido de grafite para determinação de fluoxetina em fluidos biológicos. A membrana dos eletrodos íons seletivos pode ser revestida por algum sólido, como grafite, prata, cobre, platina, etc., desde que o material revestido não reaja com a matriz. A platina, a prata e o ouro são materiais inertes usados normalmente para estudar a cinética e o mecanismo de transferência de elétron. No artigo, foi utilizado o eletrodo revestido de carbono, que apresenta algumas desvantagens como reações eletroquímicas mais lentas e são mais suscetíveis ao envenenamento por compostos orgânicos. Aqui um esquema representando um eletrodo de membrana líquida à esquerda e à direita a imagem real do instrumento.
Agora os materiais e métodos. Foram preparadas soluções estoques de FXCl 10-2 mol por litro e tetrafenilborato de sódio a 10-2 mol por litro. Essas soluções foram misturadas para a obtenção do par iônico fluoxetina tetrafenilborato, que é abreviado como FXTPB, e essa mistura foi utilizada no trocador. Para a preparação da membrana, diferentes proporções entre esse par iônico e o PVC foram utilizadas a fim de se identificar qual dessas proporções forneceria as melhores análises. Também foi analisada a seletividade do eletrodo pelo método do potencial correspondente por meio da primeira equação, e o cálculo da curva de calibração pela equação de Nernst a 25 graus, que é essa segunda equação. Foram feitos também outros testes, tais como a determinação potenciométrica da fluoxetina pelo método de adição de padrão, titulação potenciométrica de fluoxetina e determinação de fluoxetina em fluidos biológicos, todos eles descritos no slide. Vamos aos resultados. A membrana líquida que apresentou o melhor valor de resultado foi a terceira da tabela abaixo. Ela apresentou uma resposta quase nernstiana, maior inclinação, uma boa faixa linear e um baixo limite de detecção, portanto, maior sensibilidade. E ainda apresentou estabilidade potencial. Já o eletrodo de grafite apresentou uma resposta linear com inclinação de 55,5 mV por década, na faixa de concentração de 4,3 × 10⁻⁵ até 1 × 10⁻² mol por litro. Apresentou desvios de potencial positivos também. Essas variações de potenciais do eletrodo de grafite podem ser atribuídas à formação de uma fina camada aquosa entre a membrana e a haste da grafite. Além disso, o eletrodo de grafite apresentou menor tempo de vida útil, uma vez que o eletrodo de membrana líquida foi utilizado por 6 semanas sem qualquer alteração significativa no potencial, enquanto o eletrodo revestido de grafite foi utilizado por cerca de 4 semanas. A seletividade dos eletrodos para fluoxetina, na presença de outros cátions, foi determinada usando o método do potencial correspondente. A influência de vários cátions inorgânicos, açúcares e aminoácidos foram analisados. Quanto menor o valor da constante, maior a sensibilidade do eletrodo na presença dos íons interferentes. No caso de um eletrodo íon seletivo bom, ele deve ter um valor de cerca de 10⁻⁴. A tabela 2 resume o fator de coeficiente de seletividade do eletrodo de membrana líquida. Os pequenos valores do coeficiente de seletividade do eletrodo refletem uma seletividade muito alta para os cátions de Fx na presença de íons interferentes. Por exemplo, o eletrodo é cerca de 400 vezes mais sensível a Fx do que a Na+. Os eletrodos mostraram-se úteis ainda na determinação potenciométrica do fármaco FXCl. 5 determinações foram feitas em replicatas em diferentes níveis de concentração usando os 2 eletrodos estudados para testar a precisão do método. Valores de desvios padrão menores que 1,5 foram observados, indicando considerável reprodutibilidade do método. Além disso, para analisar a velocidade dos dados obtidos pela determinação potenciométrica e titulação potenciométrica, os valores foram detectados para a fluoxetina nos fluidos biológicos e foram comparados com resultados obtidos via espectrofotometria e foram expressos nessa tabela. A comparação estatística dos resultados dos métodos foi realizada com relação à exatidão e à precisão, utilizando os testes de razão T e F. No nível de confiança de 95%, os valores T e F calculados não excederam os valores críticos, indicando que não há diferença significativa entre o método proposto e o método espectrofotométrico no que diz respeito à exatidão e precisão. A determinação direta de drogas em amostras reais de sangue é difícil porque o PVC, que é usado com muita frequência para a fabricação de isas de membrana líquida, não é hemocompatível devido às interações da membrana com os componentes do sangue. Entretanto, quando o soro da amostra é diluído em água, como descrito anteriormente na parte experimental, e contaminado com fluoxetina, os métodos potenciométricos mostraram-se uma excelente alternativa para a determinação de Fx em fluidos biológicos. Ainda nessa tabela, podemos observar que na amostra de urina enriquecida com 1,72 mg de fluoxetina, cerca de 99,31% e 99,82% da analito foi detectado pelo eletrodo de membrana líquida e o eletrodo revestido de grafite, respectivamente. De forma análoga, no soro sanguíneo enriquecido com fluoxetina, cerca de 98,90% e 100,55% da analito foi detectado pelo eletrodo de membrana líquida e o eletrodo revestido de grafite, respectivamente. Por fim, a conclusão é que os eletrodos podem ser utilizados como uma ferramenta analítica para a detecção de fluoxetina in vitro e in vivo.
Os menores limites de detecção observados foram 6,9 e 14,8 microgramas por ml para o eletrodo de membrana líquida e o eletrodo revestido de grafite, respectivamente. Além disso, eles podem ser utilizados como ferramentas analíticas alternativas aos métodos espectrofotométrico e cromatográfico para a determinação deste fármaco. Muito obrigado a todos que assistiram.